Pois bem, gravação iniciada. Bom dia quem chegou depois. Vamos concluir advérbio hoje. E para concluir advérbio, lobo mau. Vocês já estudaram em algum momento, ou mais de um momento da vida de vocês, sobre as palavras que têm a mesma pronúncia, grafia diferente, ou têm a mesma grafia com pronúncia diferente? Assim a gente tem, por exemplo, concerto, com C e com S, pronunciamos da mesma maneira, escrevemos de maneira diferente, por aí vai. O mal, acontece isso. A gente pronuncia da mesma maneira. Então, quando eu falo da primeira imagem aí, lobo, mal. E na segunda imagem, lobo, mal. Né? São palavras que têm a mesma pronúncia, porém elas têm grafias diferentes. Em uma aula que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a diferença do mal. Algumas pessoas aqui até falaram, eu uso essa tática para poder diferenciar, eu uso aquela tática. Algumas pessoas aqui falaram sobre isso. Basicamente, aquela historinha de que mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Basicamente essa historinha. Então, o mal com U, ele é um adjetivo. Mal com U é adjetivo. É a qualidade. Então, vejam pelo desenho aí, é a qualidade deste lobo. Ser mal. O mal com L é um advérbio. Sendo advérbio, ele indica o modo, não é a característica permanente, constante do lobo. É como ele está em um determinado momento. E aí, como advérbio, a gente, para ter certeza disso, tem aquela tática que eu falei para vocês de passarmos a frase, a expressão para o plural. Advérbios não vão para o plural. Né? Então, a primeira, se eu passo para o plural, eu tenho lobos maus. Eu estou escrevendo exemplos no chat, viu? Quem está acompanhando aí, exemplos no chat. Lobos maus. Passo tudo para o plural. Um lobo é mau. Vários lobos são maus. Porém, quando eu falo do mal, eu falo que ele está passando mal. É um lobo passando mal. E são vários lobos passando mal. Né? Não são lobos males. Né? Muito menos maus com L. Né? Então, é uma tática. E vejam a diferença. Aí o desenho reforça isso, né? Com a característica dele sendo mal e no outro ele está passando mal. Olha o cuidado que nós precisamos ter com as expressões. Eu falo até por isso, por uma palavrinha simples como essa, né? Uma palavra muito simples, e que por uma bobeira, por um descaso, pode provocar uma dúvida grande, ok? Vamos então concluir nossa atividade. Vai me chamando e me interrompendo se precisar falar algo. Nós paramos. Passei para vocês, né, a letra B. A questão 7 é a questão da FUVEST, de novo, né? Falei para vocês sobre as questões da FUVEST ontem. É interessante, gente, quando estiverem estudando, principalmente as pessoas que sentem que tem alguma dificuldade de interpretação de texto, é questão da FUVEST, aí sim você se concentra ali, se força a fazer, porque ela desenvolve em você, ela analisa tanta coisa ao mesmo tempo que ela desenvolve em você essa capacidade de prestar atenção em muitos elementos ao mesmo tempo. Textinho aí. Vamos discutir aqui a questão. A letra A, eu fico subindo e descendo porque o meu chat fica na frente, viu?
Você vai ficar tonto com isso. Olha só, eu vou usar a questão para discutir algumas coisas com vocês. Então, a letra A, sobre o advérbio porventura. Porventura isso possa acontecer. Porventura. Presente na carta do compositor, o dicionário Rouais informa. Rouais é como falar assim, o dicionário Aurélio. É o nome do dicionário, tá? Algumas pessoas talvez até tenham o dicionário Rouais. Sabe, o dicionário ele tem o nome de quem fez a organização. Então, o dicionário Aurélio, quem organizou foi o escritor Aurélio, pesquisador Aurélio Buarque de Holanda. O Rouais é Antônio Rouais, que é o organizador, então se chama de dicionário Rouais. É um dicionário muito bom, muito bom. Para mim, o melhor que tem. O Rouais informa, usa-se em frases interrogativas, especialmente em perguntas delicadas ou retóricas. Aplica-se ao texto da carta essa informação, ou seja, o que ele quer dizer com esse uso do porventura? Usa-se em perguntas delicadas. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu estou meio na dúvida, assim. Por exemplo, se eu vou perguntar para um aluno se ele fez a minha atividade, mas eu não quero ser muito grosseira. Então eu chego e falo assim, fulano, porventura, você enviou a atividade para mim? Tá? Ou uma pergunta retórica, aquela que eu sei assim, já sei a resposta. Exemplo, será que porventura alguém está assistindo a live deitado na cama? Será? Então, aquele tipo de pergunta que você já sabe a resposta, porventura. E lá no texto, ela aparece na carta dizendo o seguinte: no ano seguinte, 1860, com o objetivo de consolidar sua formação musical, Carlos Gomes mudou-se para o Rio de Janeiro contra a vontade do pai, para iniciar os estudos do conservatório da cidade. Uma ideia fixa me acompanha como meu destino. Tenho culpa, porventura, por tal coisa, antigamente era coisa, né? Se foi vossa-mercê que me deu gosto pela arte e que me dediquei, e se seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar a ambição de glórias futuras? Corresponde? Corresponde. Vê que ele usa o porventura para jogar a responsabilidade para o pai. O pai era contra ele ir para o Rio de Janeiro. Aí ele chega para o pai e fala: o que eu posso fazer se foi você que me despertou isso? Que despertou em mim essa vontade. E agora eu preciso ir. Então, porventura, foi usado aqui com essa característica. Ele aplica sim a essa informação. Porque o Carlos Gomes está tentando ser polido na conversa com o pai. Entendido? Se não entender, chama aí. Cite, letra B, cite duas palavras também empregadas pelo compositor que atestem de maneira mais evidente que daquela época para hoje a língua portuguesa sofreu modificações. Na cara, né? Cousa e vossa-mercê. Isso tá na cara. Cousa e vossa-mercê. Questão 8. Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas intenções são puras e espero desassossegado a sua bênção e o seu perdão. Completou. Explique a função exercida na frase pela expressão nesta ocasião. Nesta ocasião indica o quê? O momento. É um advérbio, é uma locução adverbial. Indica o momento em que aquilo está acontecendo, como se fosse hoje, agora, neste momento, nesta ocasião. Okay? Substitua essa locução por um advérbio de sentido equivalente. Estas todas que eu falei agora.
Nada mais lhe posso dizer neste momento. Nada mais lhe posso dizer hoje. Nada mais lhe posso dizer agora. Onde ele? Nada mais lhe posso dizer. Algo mais? Alguma outra? O nada mais lhe posso dizer, né? Já dá uma coisa assim. Já foi. Era tudo. Né? Mas concorda? Fernanda rima. Fernanda, concorda que a gente encerra o assunto com categoria? Eu mesmo que falo assim, não quero mais discutir isso. Nada mais lhe posso dizer neste momento. Gente, encerra o assunto com categoria, com a classe. Era só calar, mas ele é filho e ele tá falando pro pai em 1800. Não dá pra só calar, né? Não dá. Ele era um filho tentando sair de casa contra a vontade do pai há 2 séculos atrás. Então ele tem que ser aquele rebelde polido, né? Então, olha, assim, como se ele dissesse: pai, é tudo que eu tenho para dizer neste momento, né? Encerra com categoria. Categoria. Questão 9. Tenho medo de saber o que chega a ser. É medo. Crônica aqui. Esse trechinho dessa crônica é bem legalzinho. Falei que ele é curtinho, né? Antônio Prata. Quando nasce um filho, o amor não é imediato. Gente, olha que interessante isso. Primeiro que apesar de ser crônica, eu gosto de ir mostrando assim, estratégias que vocês podem usar no texto de vocês. Apesar de ser uma crônica, ela é argumentativa, né? Existe a categoria crônica argumentativa. Diferente da dissertação argumentativa, ela tem uma base de narração, que a crônica é narrativa, mas nessa narração eu vou inserindo meus comentários. Isso é uma crônica narrativa ou crônica argumentativa. Então veja que ele começa: quando nasce um filho, o amor não é imediato. Isso é argumentação, isso é dissertativo, é a opinião dele, né? Ele já vai falando: olha, a gente não ama o filho desde a hora que o filho nasce, não. Pelo menos nos meus 2 não foi. Olha que pai, hein? Ao pegar minha primeira filha no colo, olhei-a nos olhos e pensei assustado: e agora, meu Deus, não temos nenhuma intimidade. Devagarinho, contudo, preste atenção nesse contudo, vai ser o assunto do nosso próximo, vai ser o nosso próximo assunto, ó. Devagarinho, contudo, um contudo no meio da frase já, ó. Coesão. O amor vai nascendo. Você troca a fralda, passa a pomada, pinga rinossoro, nina o bebê revoltado às 10 para as 4 da manhã, e mistério dos mistérios, quanto mais coisa chata você faz, mais o seu amor cresce. Repara que ele usa a contradição. Ele só dá exemplos ruins, né? Só coisa ruim. E fala que justamente isso, mistério dos mistérios. Quanto mais coisa chata você faz, mais o seu amor cresce. Opinião dele, né? Quando nasce um filho, o amor não é imediato. A palavra imediato é um adjetivo, né? É característica, caracteriza amor. Se o autor tivesse optado por usar um advérbio nessa construção para dizer que o amor não tem início no momento exato do nascimento de um filho, como poderia ser escrita a frase? Vamos pensar. Como poderia ser escrito? O que vocês colocariam neste lugar? Eu preciso trocar
eu preciso trocar por um advérbio. Uma coisa simples, uma estratégia simples para vocês. O é verbo de ligação. Estudaram isso. Ser, estar, ter, haver, permanecer. Verbo de ligação. Verbos de ligação vêm acompanhados de um adjetivo. Sempre. Você estudou isso, você viu lá. Predicado nominal é formado por verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um adjetivo. Então, uma primeira estratégia é mudar esse verbo. E colocar um verbo que não seja verbo de ligação. Colocar um verbo de ação. Eu não preciso nem mudar a palavra, eu posso mudar a estrutura da palavra. E eu falo o seguinte: quando nasce um filho, o amor não acontece de forma imediata. O amor não acontece imediatamente. Imediatamente. O amor não acontece. Acontecer não é verbo de estado. Imediatamente. Troquei. Pronto. Não preciso nem mudar a palavra, é só mudar a forma da palavra. Beleza? É muito fácil. Muito fácil. Já estamos chegando ao final deste assunto. Oxi. Pergunta importante. Valor semântico. Vamos nos atentar para esta expressão. Valor semântico. Essa expressão é importantíssima, principalmente aos que pretendem se sair muito bem no Enem. O Enem não vai perguntar o significado de uma palavra. Não interessa o significado de uma palavra, interessa o valor semântico de uma palavra. O que é valor semântico? O efeito da palavra em uma determinada circunstância. Significado da palavra é aquilo que está no dicionário, fora de um contexto, tá? Isolado. Vou repetir. Quando eu pergunto o significado de uma palavra, eu pergunto o significado básico, primário dela. É aquilo que está no dicionário, fora de todo o contexto. Quando eu pergunto valor semântico, eu pergunto o sentido dessa palavra em um contexto. Essa palavra agindo. Pragmático na prática. Tá? Então, as questões das provas hoje em dia que trabalham com análise do discurso, elas não vão perguntar o significado da palavra, elas vão perguntar qual o valor semântico da palavra. Qual o valor semântico de devagarinho na frase devagarinho, contudo, o amor vai nascendo? Aos poucos. Ele quer dizer que não é um amor que surge de uma hora para outra. Tá? Não é um amor que surge de uma hora para outra. Este amor vai sendo construído e vai crescendo aos poucos. Bom exemplo para vocês perceberem valor semântico é essa terminação de diminutivo, inho. Quando a gente aprende o inho, ele indica diminutivo. Aí a gente vê que sempre, não. Essa terminação de diminutivo, ela pode indicar tamanho, ela pode indicar ironia, ela pode indicar carinho. Se você fala, por exemplo, amorzinho, é alguém pequenininho? Fulano é meu amorzinho. Não necessariamente é alguém pequenininho, não é? Pode ser alguém bem alto. O vestidinho, a sandalinha. Tá? Lembro, até, inclusive eu falei para vocês uma vez que diminutivo era característica de mulheres, né? Mulheres falam mais diminutivo do que os homens.
Meninos, até nesses sentidos assim, alguém consegue lembrar dos homens aí? Vocês conseguem citar pra mim alguma situação em que vocês usam diminutivo? Algum menino consegue pensar aí? Pode, não necessariamente falando de tamanho, às vezes, como ele colocou aí, devagarinho. Prestem atenção quando estiverem conversando e me falem, por favor, que eu quero. Em relação a tamanho, eu percebo isso com, com mais frequência, né? As mulheres falarem a bolsinha, a sandalinha, o vestidinho. Os homens não. Mas estou em dúvida nesses casos aí. Vocês meninos, por favor, observem para mim. Como você fala, Matheus? Nossa, Matheus, você era justamente a pessoa para quem eu ia perguntar. Você leu meus pensamentos, Matheus. Como, como você fala com seu bicho? Qual palavra no diminutivo? Exemplo. Quero exemplos. Falar com criança. É, bicho e criança, né, gente? Isso igual. Fala frase pra mim, gente, de exemplo. Fala um exemplo, Matheus. Um exemplo, Bernardo. Qual é a palavra que você usa com seu bicho, Matheus? Cachorrinho? Vem aqui, meu cachorrinho, algo assim? Qual é o bicho? Com a dog. Exemplos! Aí é complicado. Ai, ai, então tá, né? Então tá, né? Nininha, vem cá, filhinha, bebezinha. Nossa, quantos minutos. Tá vendo, Fernanda? Tá vendo? A mulher conseguiu. Ó, as meninas pensam no diminutivo. Nininha, vem cá, filhinha, bebezinha. Bebezinho lindo da mãe. Vem cá, amorzinho de mamãe. Nossa, essa outra eu não vou poder ler, não, Gabriele. Vou poder ler. Não vou ler essa, não, tá, gente? Piculinha. Olha só, olha vocês comprovando. Só as meninas conseguiram colocar exemplos de diminutivos. Fer- Bem cara da Fernanda, né? Bem cara da Fernanda. Acho que eu não chamo meus. Eu chamo meus bichos. Eu chamo meus bichos de cara de fuinha, igual eu chamo vocês. Sandra usa? Não, eu chamo meus bichos de cara de fuinha, a mesma coisa que eu chamo vocês. Viu? Vocês têm o mesmo tratamento que meus bichinhos. Eu eu adoro meus bichinhos. Naninha. Ah, ela chama de Naninha mesmo. Olha, não aparece um homem. Um homem. Aluninhos, homenzinhos do meu coraçãozinho. Não vai aparecer um aluninho fofinho para me dar um exemplozinho. Uma retardada aqui, né? Vamos seguir. Uma retardada. Estão me devendo. Vou anotar a frase. Próximo. Nossa. Nossa, Fernanda. Daqui a pouco começa um entregar o outro aí. Mas perceberam o seguinte,
o importante é você perceber, assim, a questão do diminutivo, quando você usa, você dá um valor a ele. Você dá um valor a uma palavra. Muitas vezes esse valor no caso do diminutivo, é dado pelo tom de voz. Por exemplo, a questão do bonitinho, aquela história do bonitinho é um feio arrumadinho. Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Ah, tá bonitinho. Tá bonzinho. Né? O filme é bonzinho. É. Ah. E a questão da ironia também. Então, isso é valor semântico. Sabe? Quando uma mesma expressão, ela aparece com uma função diferente, com um valor diferente, dependendo da situação. Tá certo? Acho que isso fica claro para vocês. Mas deixa eu contar uma coisa que a gente deixa valor semântico passar assim de maneira muito banal. Na verdade, é um assunto bem complexo, bem complexo. E quando eu fiz a minha prova de seleção para o mestrado tem etapas e etapas e etapas e etapas, né? Você entrega projeto de pesquisa, ele faz uma entrevista com seu projeto de pesquisa, então tem a leitura do projeto, tem a entrevista, tem prova de língua estrangeira, tem, enfim, etapas, 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 etapas. Uma das etapas é a prova de conteúdo, né? Escritos são duas etapas, a prova de língua estrangeira e a prova do conteúdo, no meu caso, o conteúdo linguístico. E aí tem duas perguntas. São duas perguntas que você precisa responder. Só que essas duas perguntas, uma delas, na verdade, foi a única que eu decorei, porque foi uma coisa tão louca assim, era para falar sobre o valor semântico. Mas era para falar sobre o valor semântico dentro da teoria de um escritor específico, que é o Saussure, que é o criador da linguística. Então, sabe folha ao maço? Todo mundo sabe o que é, né? Você nem usa mais, mas todo mundo sabe o que é, né? Aquelas folhas de papel ao maço, elas são grandes, né? Eu tive que preencher vamos lá, não era a folha toda não, mas como se fosse uma página de um caderno, mas uma página do papel ao maço, explicando o valor semântico. Explicando isso, gente. Isso que eu falei aqui para vocês agora. O valor semântico é a palavra em uso, é a palavra na prática, exercendo uma função. Calculo que é escrever isso, transformar isso, essa definição que eu dei aqui para vocês em 50 linhas. Concorrendo a uma vaga, né? Porque não é 50 linhas para você escrever qualquer coisa só para dizer que fez uma tarefa. Concorrendo a vaga com outras pessoas. Pois é, mas nem pode encher muita linguiça, porque você está concorrendo, né? Então você tem que ainda. Uma linguiça, assim, né? Tem que ser consistente. Eu sei que foi a pergunta, todo mundo terminou o mestrado e a única pergunta que todo mundo da turma lembrava era essa, porque definir isso. Aí vocês calculam que as coisas podem ser trabalhadas de maneira simples ou podem ser trabalhadas de maneira mais complexas, né? Vamos lá. A letra C, em quanto mais coisa chata você faz, mais o seu amor cresce. Que circunstância o uso do advérbio mais acrescenta? Ai, que coisa fácil. Intensidade, né? Mais sempre intensidade. Ai, muito importante, pessoas, como as pessoas erram isso. Estamos trabalhando com advérbio. Então, mais é um advérbio de intensidade. Ele tem o i, é mais. Um dos nossos próximos assuntos é conjunção. Aí vem o mas, conjunção adversativa. Mas, sem o i. Muito cuidado com isso. Mais a intensidade. Eu estudei mais, eu gosto mais. Mas é conjunção adversativa. Mas é como o porém, contudo, todavia. Por favor, não errem isso nunca na vida de vocês. Ok? Questão 10.
Celina vai ao cinema no domingo. Insira o advérbio raramente para indicar. Olha que importante isso. Por que importante? Fabrícia vive repetindo o seguinte. Depois do seu texto, pronto, você vai inserindo adjetivos e você vai inserindo advérbios para você se colocar no texto. Beleza, isso funciona muito. Meu texto está pronto, eu vou inserindo essas expressões para eu me colocar no texto, para o meu texto ficar argumentativo. Porém, eu preciso tomar cuidado. Eu não posso inserir onde eu quiser. Tem regra para isso. Por quê? O tal do valor semântico muda dependendo da posição em que eu coloco o advérbio. Então, Celina vai ao cinema no domingo. Raramente. É raro o fato de Celina ir ao cinema. Eu tenho que colocar o raramente próximo de vai. Ou antes ou depois do vai. Celina raramente vai ao cinema. Celina vai raramente ao cinema. Certo? Importante. Raramente entre vírgulas. Celina, vírgula, raramente, vírgula, vai ao cinema no domingo. 2. É raro o fato de Celina ir ao cinema no domingo. Ela costuma ir ao cinema com frequência, só que em outros dias da semana. No domingo, raramente. Então, Celina vai ao cinema raramente no domingo. Ou Celina vai ao cinema no domingo raramente. Percebam, eu coloco o advérbio próximo da palavra que eu pretendo indicar a circunstância, ou antes ou depois dessa palavra, mas próximo a ela. E o advérbio no início, até poderia no início, raramente Celina vai ao cinema no domingo. No início ou no meio, os advérbios separados por vírgula. Importante isso, é uma regra de pontuação que vocês vão ver à frente. Alguém ficou com dúvida aí nessa questão? Essa questão é bem importante, viu? Então, vamos. Debussy. Para cá, para lá, para cá, para lá. Um novelinho de linha para cá, para lá, para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai. Que delicadamente e quase a adormecer o balança. Para cá, para cá e o novelinho caiu. Manuel Bandeira. Identifique no poema locuções adverbiais que indicam localização espacial. O que é localização espacial? Lugar. Cá e lá. Cá e lá. Repetir de novo a resposta? A segunda do 10. Celina vai. Normal. Celina vai ao cinema raramente no domingo. Celina vai ao cinema raramente no domingo. Ou Celina vai ao cinema no domingo raramente. Certinho? De nada. Essa frase, né, gente? Abriu uma janelinha aqui. Essa frase aí de ir ao cinema raramente no domingo. Parece uma frasezinha tão bobinha assim, né? Ai, que frasezinha bobinha pra gente ir acrescentando as informações. Mas toda vez que eu passo por esse exercício na apostila, eu lembro de um fato. Todas as vezes eu me lembro da mulher. Eu não lembro da mulher. Eu não lembro o nome da mulher. Eu me lembro dela, mas eu não me lembro o nome dela, não. E tem um tempo já. Vocês sabem que lá dentro da UFES tem um cinema, né? Tem o Cinema Metrópolis, funciona dentro da UFES e passa uns filmes alternativos, passa uns filmes muito bons e tal. Aí
uma vez eu fui assistir com o Emanuel. Emanuel deu aula pra vocês, né? Sociologia? Sim, então. Eu e Emanuel fomos no domingo à tarde assistir um filme lá, no Cine Metrópolis. É uma escola em Havana, o filme, né? Não esqueço. Aí nós fomos, a gente fazia isso com uma certa frequência, assim, ou no Jardins ou no Metrópolis, esses filmes alternativos. E aí a gente assistiu o filme. Não é de graça, mas é muito barato. É bem barato. Sabe? Bem mais barato do que os outros. Mas assim, são filmes fora de circuito, são filmes mais alternativos. Eu gosto muito, são filmes muito bons. Este mesmo, Uma Escola em Havana, é um filme maravilhoso. Eu acho que já tem hoje nesses streams da vida aí. É maravilhoso. E, e chega, já é barato, viu, Risa? Assim, já é um cinema mais barato do que os outros. Além disso, você paga meia, né? Então fica bem barato mesmo. Enfim, aí quando a gente saiu do cinema, e era um filme forte, pesado, assim, trabalhava com questão de educação, né? E numa escola em Cuba ainda era bem pesado e tal. Aí quando a gente saiu do cinema, saiu uma senhorinha junto e ela tava chorando. Ela saiu do cinema chorando, ela tava sozinha, saiu do cinema chorando. Aí ela começou a conversar com a gente. Aí começa eu e o Emanuel a conversar com a senhorinha. E ela tava chorando porque ela já tinha ido em Cuba. Na época eu não tinha ido em Cuba ainda, eu ficava ouvindo as histórias dela. Ela contando, então, que ela tinha lembrado e tal. Por que eu lembro dessa mulher? Toda vez que eu leio essa frase no exercício, que eu corrijo isso com a turma, eu lembro dessa mulher. Ela cuidava do pai, muito doente, muito doente, muito doente. O pai morava com ela e ela passava, a vida dela era em função de cuidar desse pai muito doente. A distração dela era a seguinte: todo domingo, um irmão dela se encarregava de ficar com o pai para ela ter um descanso, uma folga. Então, cada domingo, os outros se revezavam para ficar. E a grande paixão dela era o cinema. Então, todo domingo à tarde ela ia para o cinema. Chuva, só o filme que fosse. Todo domingo à tarde ela ia para o cinema. Que era o dia dela. Era o dia dela, então ela fazia o que ela queria fazer. E sempre sozinha, né? Porque até pela vida que ela tinha, ela não tinha muito contato com as pessoas. Então sempre na minha cabeça ela é a Celina, que no caso a Celina raramente vai, essa outra não. Fulana vai todo domingo ao cinema. É uma coisa muito marcada de vida, né? Você saber assim, por mais que seja bom ir ao cinema, mas quando assim, aquilo se torna sua única opção, né? Qual a sua opção? Somente ir ao cinema e somente ao domingo. Você não tem possibilidade de escolher. É só isso. Sim. Nossa, e ela saiu do cinema chorando mesmo, sabe? E a gente ficou sentado lá de fora conversando. E ela, muito emocionada. Aí toda vez eu lembro dela, gente. Queria muito ter notícia dela. Mas isso já faz um tempinho. Enfim. Lembro sempre da Celina. Bora lá pra gente encerrar aqui. Então, a letra A é o K e o lá, que indicam lugares. A letra B, comente o significado dessas locuções, considerando o que elas indicam. Indicam a movimentação, né, gente? Para cá e para lá é o novelinho que está se movimentando. Indica a movimentação do novelo na mão da criança. Entenderam isso? É uma criancinha brincando com o novelo. Só que a criancinha dorme. Né? Por isso que no final, para cá e o novelinho caiu. A criancinha dormiu, né? Então indica a movimentação do novelo. Letra C. Identifique a relação que as formas verbais vem e vai estabelecem com essas palavras que indicam localização espacial. O advérbio não está ligado ao verbo? Advérbio. O ad é junto do verbo indicando a circunstância. Então, ele fica junto ali, indicando também essa movimentação. Né? O vem e vai é o verbo também indicando a movimentação do novelo. Tá? Importante isso, advérbios aparecem frequentemente junto a um verbo. Letra D,
a que outra palavra do poema para cá e para lá se relacionam modificando-a? É o movimento, mas modifica o sentido de quem? Quem vem para cá? O novelinho de linha, né? O novelinho de linha vem para cá, o novelinho de linha vai para lá. O novelinho de linha vem para cá, o novelinho de linha vai para lá. Então, ao novelinho de linha. Observe a palavra delicadamente. Que vocábulo do poema ela está modificando? O que é delicadamente? Que informação delicadamente acrescenta a palavra com a qual se relaciona? Delicadamente é também o movimento que ele faz. Ele não joga. Né? A criancinha não joga. Ela fica no movimento delicado do novelo. Então, delicadamente indica o modo como este novelo está sendo jogado. Certo, pessoinhas, caras de fuinha. Acabamos advérbios. Acabamos. Mais à frente, para dar uma reforçada, eu já ia passar a atividade do caderno de atividade sobre isso, mas eu vou deixar para passar mais à frente, para depois relembrar um pouquinho. Nosso próximo assunto, preposição, conjunção, isso ajuda muito em uma produção de texto. Ok, meninos? Nos vemos sexta-feira na aula de redação. Até lá! Muito obrigada pela presença de vocês. Até! Natália, até mais tarde. Beijos todo mundo. Tchau, tchau.